No áudio que vocês ouvirão a seguir, a senhora Rosana Soares explica os motivos que a levaram a processar o estado de Santa Catarina em razão dos abusos praticados por uma professora de história na escola onde a sua filha estudava. A atitude da senhora Rosana é um exemplo para todos os pais e mães que se preocupam com seus filhos e não abrem mão do direito sagrado de educá-los. Ao escutar o depoimento da dona Rosana, vocês verão como uma humilde auxiliar de cozinha possui mais discernimento, intuição jurídica e senso de justiça do que boa parte dos promotores de justiça e dos juízes brasileiros, incluindo os do STF. Então, eu percebi no ano de 2017 que estava acontecendo alguma coisa na sala de aula. Porque eu sempre fui participativa na vida escolar dos meus filhos, sempre. Eu sempre fui a todas as reuniões, eu sempre fui buscar os boletins, sempre fui perguntar às professoras como eles estavam na aula, sempre exigi que eles fossem bons alunos, inclusive os 3 muito bons alunos, né? Nunca fui chamada na escola por conta de mau comportamento ou que algum filho meu tivesse dado problema a professores. Sempre ensinei meus filhos que professor é a autoridade nessa sala de aula. Mas isso também não dá o direito, né, de um professor influenciar os alunos com a sua opinião. E aconteceu em 2017, a primeira vez que eu soube, que eu sempre pergunto, como foi a aula? O que você aprendeu hoje? E o relato foi que tinha sido passado um filme de Martinho Lutero. E logo após o filme, numa discussão em sala de aula, a referida professora falou que tudo que Martinho Lutero tinha feito tinha sido em vão, devido como os pastores ou religiosos se comportam hoje, né? Praticamente agindo como antigamente a Igreja Católica agia, vendendo indulgências, né? Dizendo que pastores são estelionatários. E isso me incomodou profundamente, porque ela generalizou, né? E como todo segmento da sociedade, tem pessoas ruins, mas a maioria são pessoas boas. E ali eu me senti ofendida, né? E foi a primeira vez que eu fui à escola, conversei com a orientação da escola, a qual me deu razão, me trataram muito bem até. Me deram razão que eu estava certa e que iam conversar com a professora. Então, eu fui à escola, né? Eu procurei a escola por 2 vezes antes de fazer aquele vídeo de protesto, né? Esse foi um dos casos, de vários casos. Aí, um segundo caso foi sobre um filme também. Um filme que ela passou. Aquele filme que aparentemente é romântico, né? Como Eu Era Antes de Você. Mas esse filme, ele trata de uma pessoa com a deficiência e que decide, então, que o suicídio é o melhor caminho. E sempre tinha discussão em sala de aula. Então, isso me incomodou, porque na minha família há casos, né? Meu marido é portador de esquizofrenia ibefrênica. Por 2 vezes já, né? Ele tentou suicídio. Tem casos de suicídio na família dele. Então, o suicídio é um tema muito delicado na minha casa. Mas eu sempre conversei com meus filhos que por mais que a vida seja difícil, viver vale a pena, né? Que tem que viver. E quando a professora passa um filme desse em sala de aula, dando a entender que se a pessoa não quer mais viver, ela tem o direito de cometer suicídio para adolescentes. E na época, em 2017, né? Ela tinha 14 anos, né? Então ela tinha 14 anos. Então, é muito difícil, né? Que adolescente, as emoções deles são muito... É 8 e 80. E daí eu me senti incomodada novamente. Fui à escola de novo, conversei com a direção e falei sobre as aulas.
que a professora constantemente falava mal das religiões, principalmente católica e evangélica, e que isso não poderia acontecer, né? Até a diretora sugeriu que eu falasse com a referida professora, mas ali, como já estava quase terminando o ano, eu preferi deixar quieto, né, para ver o que ia acontecer no ano seguinte. No ano seguinte, 2018, era um ano eleitoral e ela veio com força total, né? Daí começou a falar de política, né? Já tinha atacado as religiões, atacado a Bíblia, né? Foi aulas assim referindo que a Bíblia é um livro retrógrado, que ensina que não se deve respeitar as mulheres, e quem é leitor da Bíblia sabe que não é isso, né? Então, no ano de 2018, daí eu orientei minha filha. Eu disse, não, se acontecer alguma coisa semelhante, você grava a aula, não faz vídeo. Grava só, porque se precisar, vai ser a tua palavra contra a dela. E eu já tinha ido na escola por 2 vezes, né? Conversar com a orientação, com a direção. Aparentemente elas tinham me dado razão, prometido que não ia mais acontecer, mas seguido a história se repetia. Então, nesse dia que foi feito o áudio, né, ela começou a falar sobre política. Para alunos que nem votantes são, né? E para quem escuta o áudio está claro ali. Ela fala que os alunos até têm que orientar os pais. Tipo, tirando até a autoridade dos pais, né? Com os filhos. Né? Referindo-se de modo pejorativo, né? Com palavras inverídicas sobre alguns candidatos, né? Eu não estou aqui para defender candidato. Tenho as minhas posições, mas respeito as posições de todo mundo, políticas ou religiosas, o que não aconteceu com a professora, né? Não respeitou as posições das famílias, né? E daí, quando a minha filha chegou em casa e me mostrou o áudio, eu fiquei indignada com aquilo, né? E fiz o vídeo. Hoje, pensando hoje, eu não teria feito o vídeo. Eu teria pegado aquele áudio e ido direto no Ministério Público. Mas antes, como eu não tinha muita informação, em nenhum momento eu pensei em prejudicar a professora, que ela fosse demitida, prejudicar a escola, quem quer que fosse. A minha intenção era fazer um vídeo de protesto e um vídeo de alerta aos pais, para que os pais conversem com os filhos, vejam o que eles estão aprendendo em sala de aula. O que está sendo ensinado para eles, para os pais irem nas reuniões, para os pais olharem os cadernos, conversarem com os filhos. Porque quando eu não gosto de um discurso de um pastor ou de um padre, eu posso me levantar e ir embora. Se eu estou numa palestra e eu não concordo, eu levanto e vou embora. Mas lá não, os alunos não podem levantar e simplesmente ir embora. Então, o professor ele tem a audiência cativa do aluno e o aluno tem que escutar aquilo ali, né? Tem que escutar. E fiz o vídeo. Só que eu não imaginei que ia dar tamanha repercussão, né? Não tinha muita, como que se diz, informação. Eu achei que os meus amigos de Facebook iam ver, né? E viralizou, né? E por conta desse vídeo viralizar, a professora se sentiu ofendida e resolveu me processar, né? Na vara criminal e civil, né? Embora no vídeo eu não cito o nome dela, mas ela resolveu me processar. Então foi um desgaste muito grande para mim, para minha filha. Minha filha, às vezes eu vejo as pessoas comentando ali, minha filha é uma aluna extremamente estudiosa. No 3º bimestre sempre está passada. Nunca um professor falou
mal dela, nunca precisei ir na escola, nem por causa dela, nem por causa dos outros filhos. Que eu fosse chamada por eles tiveram mau comportamento, desrespeitasse professor, ou desrespeitasse colega, sabe? Uma menina extremamente inteligente, prestativa, inclusive a própria professora deu testemunho que ela é uma ótima aluna. Os professores são unânimes, sabe? Só que por conta disso, ela ser uma menina tímida, ela é estudiosa ainda. Inclusive, o ano passado, o terceiro bimestre, novamente ela estava passada de ano. A menina que gosta de ler, lê muitos livros. Mas por conta disso, ela não gosta mais da escola. Ela vai por obrigação, né? Então, é bem difícil. Foi muito desgastante o que aconteceu. E no meio desse furacão que eu me encontrei, a professora teve advogados, teve sindicato do lado dela. Eles são a classe unida, né? Apesar que tem muitos bons professores, muitos. Muitos anonimamente, porque me deram apoio, só que eles não quiserem, não podem se manifestar, né? Mas eu acabei ficando sozinha. E foi aí que entrou a Escola Sem Partido. Esse meu vídeo acabou chegando lá numa das mães pela Escola Sem Partido. E através de uma delas, o Dr. Miguel Najib, que é o idealizador e o fundador do Escola Sem Partido, entrou em contato comigo. E eu, como cristã, acredito, né, na ação de Deus. E ele mesmo sem me conhecer, ele comprou essa guerra por mim. E sempre falando comigo, sempre me dando apoio, sempre me orientando. Até que em questão desse assunto eu não faço nada sem buscar orientação com ele. E ele comprou essa briga e disse que ia lutar por mim sem interesse financeiro nenhum, porque eu não tenho, né? Eu não tive advogado. Assim, não tive condições de pagar advogado. Então, ele, porque a Escola Sem Partido luta por isso, né? Por uma escola sem partido. Porque apesar que eu tenho minhas convicções religiosas e políticas, mas eu tenho a ciência que escola não deve ter partido e nem religião. Por ser um lugar laico que tem filhos de pais de várias religiões, ou até pais sem religião, de vários partidos, que o professor tem que se manter imparcial e neutro, né? Então, a Escola Sem Partido foi essencial na minha vida, Dr. Miguel Najib. Foi para me ajudar nessa luta. Não é uma luta fácil, é desgastante, é difícil, né, de ver minha filha sofrer, com medo. Ela tem medo. Ela tem medo, ela é uma menina tímida, né? Então, é bem difícil, mas eu creio primeiramente na justiça de Deus, né? E depois na justiça dos homens também. Um outro fato, a Andréia que estava lembrando, é que na época eu não consegui, a professora me processou, não consegui nenhuma testemunha, apesar que o áudio é uma prova irrefutável, né, do que acontecia em sala de aula. Mas eu não consegui uma testemunha porque os pais têm medo, né, por ela ter movido um processo. Os pais têm medo e ninguém quis, né, se envolver. Até uma mãe disse para mim que não adiantava cachorro pequeno comprar briga com cachorro grande, né? Tipo, nós cidadãos contra o Estado. Mas isso eu creio que vai servir de exemplo para os pais ficarem mais atentos, né? E que o Estado entenda que o Estado não pode interferir na educação moral, religiosa ou política das crianças, que isso aí cabe à família, né? Educação sexual, que isso é para discutir em seio familiar, que o Estado, a escola, ela forma bons profissionais, né? E quem forma bons cidadãos de bem é a família. Então, o Estado não pode interferir na educação dos nossos filhos.
é muita interferência do Estado né, nesse requisito, né? Então, eu creio que vai servir de alerta isso, para os pais ficarem atentos, né? E saber que o Estado está aí para servir a população. Servir, mas não assim, né? Não querer mandar interferir em assuntos que exclusivamente, né, dos pais e da família.